teve Galeria São Leopoldo na década de 80. Uhum. E depois foi para lá. Então, assim, a gente teve uma situação na década de 80 e essa situação foi minguando, né? E a gente tem, assim, artistas muito importantes, né? Que tem uma produção interessantíssima. A Ludi está fazendo um trabalho excelente, está dominando o Instagram, fazendo cursos agora e também fazendo uma série de encontros muito bons. E a Ludi está fazendo uma pesquisa em gravura também interessantíssima, abandonando todo aquele tipo de produto que era danoso, né, e trazendo novas possibilidades aí para esse suporte, para esse meio bem interessante. Mas enfim, a Rô, né, a Rô foi professora de história lá da Fevale, a Helena Tavares, que está aqui, também artista, trabalha com tem um grupo, né? Elas estão se organizando para fazer uma espécie de uma associação, né? Junto com a Clau. A Estela eu não conheço direito ainda, porque eu sou um estrangeiro em São Leopoldo, né? Embora eu seja leopoldense. Então eu não conheço todo mundo, mas conheço alguns. O pessoal do grafite, por exemplo, eu conheço. Mas a gente vai falar agora a teu respeito. Eu te dei assim uma situada para tu saber o que está acontecendo, né? A nossa intenção é continuar trazendo pessoas para, enfim, dividir um pouco as suas histórias, suas trajetórias e a gente beber nessa fonte para poder pensar no que fazer, né? Para mim é uma honra te ter aqui, Lola, porque embora a gente não conviva, eu tenho uma profunda admiração pelo teu trabalho. Tu é uma das meninas mais inteligentes que eu conheço. A Lola falando, a gente fica a Lola não fala, ela dá palestras. E a Lola saiu daqui, fez IA, né, Lola? E está fazendo doutoramento agora lá no... 10 anos de IANE. 10 anos entre graduação e mestrado, né? E agora está aqui fazendo o doutoramento dela na USP, que eu acho que já deve estar por vias de defender. Não, eu estou por vias de prorrogar. Acho ótimo, eu concordo. Lola, depois que eu fiz o meu doutorado em 5 anos, eu sou super apoiador. Eu, inclusive, faço bandeirinha de apoio em projetos, passeatas e tudo mais. Exatamente. Mas tem que não dá, a gente está muito pirado aqui. Então, assim, Lola, eu queria começar como eu sempre começo, né? Eu vou começar, gente, mas assim, sempre que vocês quiserem fazer uma pergunta, por favor, vocês interrompam, façam. É um papo aberto. Claro. Rosana também, tá, Rosana? Eu queria começar pelo começo, né? Quando é que tu começa quando é que as artes começam a existir na tua vida? Tu te dá conta que, olha, tem isso no mundo também. Qual é a tua primeira lembrança? Olha, né, a primeira lembrança. Eu fui a criança que conviveu em museus e cujos colégios eram levados em pequenos grupos para ver exposições, mas eu não digo que eu fui picada pelo interesse das artes novinha e que aquilo foi crescendo em mim. As artes foram minha segunda formação. Eu era designer antes. Na verdade, até é engraçado, porque assim, antes de eu entrar nesse campo, eu fui estilista da Renner, então trabalhei com moda um tempo. Aí eu trabalhei em agência de publicidade o suficiente para gerar todas as crises possíveis. E me graduei em design gráfico e me vi uma pessoa muito feliz como designer autônoma de projeto editorial. Assim, eu comecei pisando no IA como alguém que ia fazer uma graduação paralela à vida, né? Arte como complementação de interesses vários, para olhar para a cultura de uma maneira mais ampla. Eu achava que disciplinas de fotografia e desenho iam me ajudar bastante na minha vida prática de trabalho. Inclusive,
eu acho que eu passei toda a minha graduação sendo aquela aluna que está na aula, mas está pensando, legal, mas eu não vou trabalhar com isso, então eu vou anotar aqui algumas coisas, mas na verdade eu vou trabalhar com outra coisa, então eu não estava assimilando aquilo como uma formação, né, de dados para uma carreira, para uma formação a longo prazo, e isso é uma coisa que é até curiosa, porque hoje eu olho para trás e dá vontade de ter mergulhado mais na graduação nesse sentido. Nessa época, gente, não tinha história da arte ainda na URGS, né? Então, era apenas artes visuais. Recém estavam repensando as linhas, então tinha uma linha de história, teoria e crítica, mas quem entrava em artes visuais passava por todos os campos, né? De foto, de gravura, de desenho, de pintura. Então, eu, de fato, andei por todos os laboratórios e me vi muito interessada pela teoria. Na hora de definir a linha, eu já estava na história, teoria e crítica, mas como eu era muito apaixonada pelo campo da publicação e pelo campo editorial, eu mergulhei com muita rapidez nesse universo conceitualista, nas publicações de artistas. Foi por isso que eu me aproximei muito do Paulo Silveira, né, o professor que tem esse vasto repertório, né, dessa produção editorial, dessas publicações alternativas. E do Fiz um próprio livro da TCC. artista também, né? Exato, e meu TCC foi todo voltado para pensar artistas que estavam nesse campo de experimentação no Brasil e na Argentina. Então, eu trabalhei muito com o Edgar Antônio Vigo, enfim, falecido, né? Mas fui até La Plata, conheci o centro de experimentação dele e pirava naquelas publicações super malucas, porque eu vinha de um campo editorial estrito senso, briefing, e aí tu te depara com aqueles artistas que cada edição é uma equipe, né? Que cada página é um projeto, que cada projeto editorial é um programa político. Então, a minha porta de entrada mais real e oficialmente foi essa, sim, né? Por muito tempo, eu era um pouco apresentada como alguém que estudava publicações do campo artístico, apesar de que hoje eu vejo isso como um interesse, não como uma especialização, propriamente dita, né? Mas, assim, eu disse, aqui eu fico no último semestre das artes visuais, então foi, assim, um percurso que eu demorei para definir essa transição, e fiz a transição. Então, a pós-graduação que eu achei que ia ser em design gráfico, acabei indo para o mestrado em História, Teoria e Crítica, e desde então não Foi o fiz outro. Paulo que te orientou, Lola? O Paulo me orientou, ele me orientou no TCC e me orientou no mestrado também, né? Esses documentos estão disponíveis no Lume, teu TCC e tua tese, Sim, dissertação? sim, estão disponíveis. O Centro Edgar Antônio Vigo, quando eu comecei a pesquisar, ele não tinha nada digitalizado. Inclusive, eu lembro que eu pedia materiais, dizer que eu estava no Brasil, e era assim, uma senhora secretária que estava tentando gravar um CD e ficou meses tentando gravar aquele CD para mandar por correio. Então, né, a gente olha para trás e isso é uma loucura, né? Até o momento que eu disse, gente, relaxa, eu vou aí, eu tô a fim de dar uma viajada, espera que eu chego. E cheguei lá e realmente dava para ver que digitalizar aquilo que estava no âmbito absolutamente do papel, da matéria, as gravuras, né? Então, hoje eu sei que o site tem muito mais documentos, eles têm PDFs sistematizando algumas publicações, não todas, mas eles acabaram institucionalizando um pouco mais esse centro de arquivo, e desde que, né, isso eu estou falando de talvez 2009, 2008, então nessa época eu ainda estava trabalhando com um material muito cru, e também eu mergulhei bastante numa produção do Brusque, não nessa produção de arte correio, desses efêmeros individuais, mas das revistas que ele organizava, né, em parceria, enfim, com
com J. Medeiros, com Falve Silva, né? Essa parceria Rio Grande do Norte, Paraíba, e todas as publicações que eu pesquisei, que eram multipostais, que era punho, enfim, elas também não estavam digitalizadas, elas não estavam nem fotografadas. Volta e meia eu achava uma foto de uma página de uma revista num livro, mas eu não conseguia ver essa totalidade sem me deslocar, que foi uma época que talvez eu tenha tido uma atuação mais rata de arquivo, né, e de biblioteca, que hoje isso não está tão presente na minha vida, porque hoje eu estou olhando para aspectos muito atuais, então, né, para o bem e para o mal, né? A gente sabe que a pesquisa histórica ela facilita pelo distanciamento, dificulta alguns acessos, trabalhar com o hoje é muito complicado, é bom porque estamos Tá lidando tudo na com mão, artistas né? vivos, com seus, né, depoimentos e oralidades, mas que também entender o que é isso, né? Pede um grau de ceticismo, assim, Distanciamento enfim, que a gente não tem, né? é muito desafiador. A gente, É. assim, demora para conseguir, né, involucrar aquele objeto que é mais contemporâneo, assim. Lola, Por aí, né? que período tu fez o teu mestrado? Que ano foi? De que ano? Então, a minha graduação foi muito longa, porque eu, na verdade, tive graduação do design gráfico que eu estava fechando e começando na URGS um pouco concomitante, então eu, né, fui aquela quase jubilada por ter longos períodos de trabalho, então acho que eu fiz uma graduação até 2009, 2010. Eu não lembro nem, mas eu acho que eu entrei no mestrado em 2011 e devo ter Uhum. defendido em 2013, tá? Uhum. Uhum. Ou 2012, 2014. Eu sei que 2016 eu já estava em São Paulo. Eu devo ter acabado um ano antes. Meu mestrado foi ao redor de 2012, 2013. Já em 2016, em São Paulo, já aprovada na seleção da USP para o doutoramento. Não, não. A vida, né? Assim, eu tinha uma vontade de vir para cá, mas eu não tinha nada que me trouxesse efetivamente. E a vida estava muito em Porto Alegre, o mestrado estava em Porto Alegre, o namorado estava em Porto Alegre. Aí, no momento que tudo isso acabou, por sorte, tudo junto para facilitar as decisões da vida, eu quis vir para São Paulo, eu acho que isso era 2015, mas eu fui me organizando aos poucos até efetivamente chegar em 2016. Eu cheguei com a Bienal de 2016, eu lembro que eu queria ver a Bienal, eu passei uma temporada no Rio antes, uma temporada de 4 meses, 3 meses, por conta de uma bolsa de curadoria no mar que eu fiz. E a desculpa que me trouxe para São Paulo, eu queria tentar a USP, mas eu ainda não estava me organizando para o processo seletivo. Eu estava acabando o mestrado, um pouco assim, precisando dar aquele tempo. E também não sabia muito bem qual era a pesquisa que eu estava querendo dar prosseguimento, né? Que é um ponto, assim. Eu acho que quem, de alguma maneira, dá prosseguimento, eu não sei quantos de vocês que são do campo da pesquisa, mas quem dá prosseguimento do mestrado para o doutorado acaba tendo uma grande facilidade de já entrar num lugar, num campo minimamente mapeado, mesmo que a gente queira mapear de uma maneira diferente ou se voltar para outra coisa. Mas eu sabia que eu ia modificar um pouco o que eu queria analisar, não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu fui convidada por uns amigos chilenos que tinham residência no Chile, que eu já tinha participado de uma residência como pesquisadora para trabalhar com eles. E eles me chamaram para fazer parte desse grupo de orientação de uma residência que eles iriam começar em São Paulo. Essa residência se chama Uberbal, ela ainda existe. Eu não trabalho mais com eles, mas a gente ficou trabalhando junto durante 2 anos, que tinham um perfil assim, residência de pesquisa. Estavam vindo artistas, estavam vindo, enfim, pessoas, gestores públicos, mas não era para desenvolver o projeto, nem para realizar um trabalho de ateliê, de estúdio, era para conceitualizar aquele interesse embutido no seu projeto.
Então, a gente nem tinha uma verba de remuneração nessa época, assim, porque a gente não sabe, era um pouco público-privado, tinham pessoas que conseguiam patrocínio dos seus municípios, estados de origem, a maioria era de fora do Brasil, porque tinha esse perfil muito latino-americano, a rede que a gente tinha contato. Eles vinham ficar morando conosco, numa grande casa aqui na Vila Madalena, durante um mês e meio, para ficar mergulhado em reuniões, para a gente ir debatendo aspectos mais teóricos sobre os interesses de cada um. Só que aí, Ney, um ponto que nessa retrospectiva a gente consegue perceber, mas eu acho que na hora eu nem conseguia visualizar isso, é que, bom, trabalhar com cultura já é difícil, né, gente? E, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente saber por onde queremos nos movimentar é entender a cena onde a gente quer atuar, né? Como é que funciona a cena de Porto Alegre? Como é que funciona a cena de São Leopoldo? Quais são os agentes, as instituições, os poderes da cena de São Paulo? Eu não conhecia a cena de São Paulo, obviamente, a gente, né, vai na feira, enfim, mas eu não conhecia. E esse recebimento de 4, 5 pesquisadores por mês, que cada um vinha com o seu interesse. Então, um lá, eu pesquiso espaços independentes, eu quero ver o uso de financiamento público dentro de centros de cultura, né, geridos por artista. Aí eu ia lá para o telefone e ficava vendo quais eram os espaços independentes. Tu pode receber o pesquisador X, tu pode falar sobre o trabalho Y. Então, eu fui tentando criar ponte para essas pessoas e, de alguma maneira, isso foi bom para eu entender o que existia e o que não existia, né? Ou artistas que pesquisavam, sei lá, pintura gestual venezuelana e queriam fazer um paralelo àquilo no Brasil. Então vai para o arquivo do Centro Cultural, vai para o arquivo do MAN, vai para o arquivo do SESC, quem é que tem trabalhos assim? Então foi uma pesquisa que não tinha nada de focada no meu interesse, mas que foi muito bom para, né, meio que conhecer a cancha, assim, conhecer pessoas, né, entender, enfim. Ampliar a rede. Exato, ampliar a rede, sacar quem tem né, as balas na agulha, quem não tem, quem é que está fazendo projetos que tu te interessa, ou aqueles projetos que tu diz, aqui eu não piso de novo, enfim. Então foi legal para ter um pouco dessa visão sistêmica, né? Quanto tempo durou, Lola, esse projeto? Porque tu estava envolvida na coordenação disso, né? Sim, sim. Era eu, Jorge Sepúlveda e Guilhermina Bustos. A Guilherme é argentina, o Jorge é chileno e eu. Então, éramos nós três, assim. A gente trabalhou religiosamente juntos durante 2 anos. E aí, não sei, ali por 2017, 2018, eu me distanciei. A gente entregou essa casa. Eu me distanciei também, claro, tem questões de perfil de trabalho, de como é que, né, enfim, questões que tu acredita, que tu quer desenvolver e que tu vê que ali não tem determinado perfil para aquilo. Também porque é um trabalho, assim, exaustivo. Imagina tu receber 4 pesquisadores na tua casa todos os meses com 2 dias de intervalo entre um e outro. E aí a cozinha é de todos, aí todos chegam querendo assim, São Paulo, né? Vamos festejar, vamos roletar por aí. Então tinha um clima eterno de residência que chega uma hora que a idade diz, não, eu preciso de um canto. E aí até o terceiro mês é uma maravilha, no quarto. No 2º ano tu já tá assim, meu Deus, terapia. E claro, essa rede foi abrindo portas, né? Então, assim, com o que eu fui me envolvendo, né? Eu primeiro fui convidada para coordenar uma plataforma de crítica ligada ao Frestas de Sorocaba. Então, o Frestas de Sorocaba, para quem não conhece, é uma exposição grande, trienal, né? Que leva...
Exato, que agora está em cartaz, né? Que quem vier passear aqui, conhecer, recomendo demais. É um projeto do SESC, que eles levam uma exposição de grande porte, com muitos artistas, muitos de caráter nacional, internacional, jovens, dão aquela mesclada entre renomados e emergentes. E conversam com outro tipo de público, né? Porque Sorocaba tem nichos de formação e de estudantes das artes, mas querendo ou não, conversa com uma rede de cidades menores que são frequentadores do SESC, então tem um público muito interessante para fora desse circuitão. E E tu aí me sabe que, chamaram. Pode desculpa te falar. interromper, mas tu sabe que é uma cidade muito rica, né? É a cidade que tem o maior número de Ferraris do país. É, Olha o é. índice. Eu tive na Frestas, eu tive visitando Conseguiu dessa edição, Ney? fui com o Rafael Pagatini e a Carla Boba, consegui tirar eles Ah, de sim, porque a Itu. Carla está na Marcos Amaro, ali pertinho, né? Eles Que pegaram acabou um sendo um ônibus. polo, né? Que agora Jundiaí, Sorocaba e ali em Itu formou um pequeno polo, porque institucionalmente está forte. E era um projeto que, Para na te ter verdade, ideia, pode falar. a Dan está abrindo uma filial lá, a Galeria Dan, que é Ah, uma não das, sabia. que é uma das grandes Uhum. galerias aqui de São Paulo, está abrindo um galpão de 1.000 metros quadrados e mais um jardim de esculturas. Porque Isso. o que está acontecendo nessa região? Que aí eu acho que é importante também saber. Tem uns condomínios super elegantes, super chiques, para um altíssimo poder, altíssimo poder econômico, que são pessoas que compram muita arte. Então, Uhum. por isso que tá tendo esse movimento das galerias para lá. E eu acho que teve um trabalho que antecedeu muito esse projeto que a Lula está falando do SESC, que está muito bom, tem Tá uma, muito bom, uma né? utilização do espaço excelente, porque eles aproveitaram esse período de pandemia e fizeram dentro do estacionamento. Mas já era, Ney. Já era antes? Já era, eles espalhavam mais pela cidade nesse sentido de ter uma maior quantidade de obras em espaço público, mas a garagem já servia como essa grande arena expositiva que eles disponibilizavam para o Frestas. E fica bom, né? Não compromete. Eu gostei. Fica, não Eu fica. gostei. Claro, é difícil porque tá, é um pé direito baixo, tem sinalização de garagem no meio, né? Mas é Isso. gostoso, né? É gostoso, É, assim. é muito Uhum, bom, muito bom. é. Ah, então, tu chegasse a ficar envolvida com isso, então, porque o SESC é uma porta super importante em São Paulo, né? Para É, vocês é, terem ideia, a é, gente não tem e, um SESC em São Leopoldo, é, olha, melhor, no Rio Grande do Sul, é, atuante nas artes visuais como acontece em São Paulo, é claro, muito mais voltado à música, ao claro. teatro. E o SESC aqui não, ele é muito forte justamente É. também nas artes visuais, né? E não à toa também, né? Porque se a gente pensa que o SESC se movimenta por uma verba levantada via comércio, onde mais vai ter verba no comércio do que em São Paulo, né? Que tem o Então, maior isso comércio de cria arte, uma, né? uma potência, assim. O SESC aqui é uma potência, e ele foi uma porta de entrada para mim absolutamente imprescindível, assim, porque, enfim, primeiro que o SESC acho que é a instituição mais bem paga, né, enquanto instituição de cultura estrito sensu, assim, Uhum. é admirável, assim, eles realmente valorizam a hora do É. profissional e, e isso foi muito importante, porque eu, assim, a gente nem está acostumado, né? Daqui a pouco tu tá com um carro indo para Sorocaba toda semana, naquele hotel com café da manhã e trabalhando, porque o que era o trabalho que eu realizei lá? Existia a curadoria, existia a produção de textos de catálogo, existia tudo isso em paralelo. O que eu estava fazendo era um pouco treinar os editores de textos dos SESCs. Então, SESC de Ribeirão Preto, SESC de Piracicaba, SESC de Jundiaí, SESC de não sei onde, que iam para Sorocaba para produzir material para os seus SESCs, mas que não eram
assim, afiliados com o campo da arte contemporânea. Então, muitos eram da cultura, muitos eram jornalistas. Então, eles nem todos tinham esse conhecimento de ficar semanalmente produzindo conteúdo sobre um produto expositivo, né? Então, era um trabalho de edição, né? Eu fazia essa edição de texto, essa produção de textos junto com eles também, para criar uma plataforma de ensaios críticos a respeito daquilo, e que foi uma porta também possível para depois eu começar a ser meio correspondente da Influx, né? Nessa produção também daí de textos já especializados com as com as exposições para o Sesc São Paulo, né? Que foi um outro trabalho que eu executei por 2 anos e que, enfim, foi possibilitando essa permanência em São Paulo, né? Lola, deixa eu te perguntar Diga. uma coisa. Com essa tua experiência, como que tu tá olhando, vendo, e qual é a tua opinião sobre a crítica de arte hoje no Brasil? Tu deve fazer parte da Associação Brasileira ou não? Uhum. Faz parte. A gente sempre pensa, quando pensa crítica de arte, a gente pensa aquela crítica modernista, né? De jornal, pós-exposição, né? Uma coisa mais Decretora de valores e juízo. exercendo papel judicativo, né? Para o bem e para o mal. Mas e aí, como é que tu está vendo essa cena? Porque eu acho que tu tem uma contribuição interessante, porque tu trabalha num campo mais como é essa tua experiência na Sesc, eu acho que é importante, mas ela tem uma atuação um pouco mais também pelas bordas, né? Ela não está no super mainstream dentro de uma universidade, por exemplo, né? Ela até está conectada, como a gente vê aqui os Sescs de São Paulo, como é o CPF, todos acadêmicos, todos doutorados, né? Enfim. Mas, enfim, qual a tua opinião sobre a crítica de arte? Como é que tu está vendo Olha, essa cena? Ney, eu acho assim que a gente não consegue diagnosticar uma noção de crítica de arte sem antes entender que ela se dá em esferas públicas e que esferas públicas são essas, né? Então, eu acho que é muito recorrente a gente, por vezes, ouvir esses comentários de mas nos anos 50 existia uma crítica no jornal que de fato emitia, né, uma opinião, uma construção de raciocínio crítico a respeito do que estava ocorrendo por aí, e que isso era lido, né, pela sociedade. E hoje, onde é que estão esses valores, né, compartilhados? Mas a gente também tem que entender que a sociedade era dos anos 50, que tinha acesso a jornal e que era, né? Então, qual era esse compartilhamento dessas noções de fato, que me parece que sempre foram circunscritas, né? E eu creio que hoje também vemos um setor muito circunscrito da formação de raciocínio intelectual. Eu não quero dizer que ele se concentra na academia, mas às vezes eu creio que ele se concentra na academia, por mais que ele também exista em outros locais. Agora, é óbvio que essa esfera pública também está sendo dominada por essa produção de conteúdo opinativo de redes sociais, né? Das conversas de corredor e tudo isso. Mas quando a gente pensa nessa publicação, né, no tornar público uma determinada opinião a respeito desses objetos simbólicos que a gente estuda, isso é restrito, porque no próprio campo das revistas que a gente acessa, ou dos catálogos que chamam convidados externos que não são os próprios curadores, ou nos ensaios, né, de jornal. É muito fácil perceber o quanto que a rede política tem que se manter ativa e que ela não pode ser desmantelada. Portanto, é raro a gente ver assim uma colocação, né, que faça de fato um juízo
que a gente pode concordar ou discordar, mas eu acho que estamos pouco peitudos e ousados para colocar questões de fato, né? São poucos que fazem isso. Por exemplo, o Jorge Colli é um que faz isso no jornal, muito bem, e que a gente vê pouco, né? Pô, olha, ele entra ali no MASP e publica, e tu diz, poxa, mas realmente essa exposição do Aleijadinho, ela está completamente direcionada, sabe? Então, é restrito, né? Inclusive nos simpósios, né? Nos colóquios, é um tom mais laudatório, né? Do que de fato problematizante, que não é o problematizante apenas por ser, né? Ai, vou ser ácida para mostrar uma divergência, né? Mas exercer uma crítica reflexiva de fato sobre alguma coisa que traga um contraponto. Numa live aqui. Eu te entendo. E, por exemplo, Ney... Estou escutando porque... Um ponto que eu achei muito legal, assim, eu tenho ai, agora nem sei se eu vou lembrar, mas tem umas edições que são norte-americanas, tá? Que eu estou vendo um perfil de editoria que eu acho muito interessante em algumas publicações restritas, depois até posso passar para vocês algumas delas, que é no seguinte sentido, o Atkins, que é um crítico que eu gosto, agora não estou lembrando o primeiro nome dele, ele faz o seguinte modelo de publicação de um livro X. Então, ele quer pensar a crítica de arte no contexto contemporâneo atual. Ele monta uma introdução redigida com várias questões. E aí, o que vocês estão achando? Onde é que isso está acontecendo? Quais são os problemas? Elenca perguntas, né? Pontos a favor, pontos contra, e manda essa introdução para 7, 8 teóricos que vão escrever a respeito daquilo. Depois ele recebe tudo aquilo e faz um pós-fácil, problematizando e mais ou menos refletindo a respeito daquelas opiniões. Então, o livro não vem assim pronto, ele vai sendo construído na medida que a galera vai apresentando argumentos, e é muito legal, porque os argumentos não estão prontos, eles estão sendo elaborados, dá para ver que eles recém receberam e recém leram, e estão mais ou menos tentando fincar posição, ninguém está se lendo, então ninguém está se influenciando. E eu comecei a gostar, assim, é um formato que a gente vê pouco nas nossas edições, né, brasileiras aqui, mas eu acho que tem um pouco de conforto, eu acho que, assim, é óbvio, a gente que trabalha com texto e com pesquisa, né, e com trabalho também, começa a se cansar de muita coisa, né? Eu tenho o pastor Justo Mellado, que é um chileno curador que eu gosto, ele diz assim, quanto mais arte contemporâneo veo, menos arte contemporâneo veo, né? Essa exaustão, às vezes, né? E a falta de problematização, que é uma questão, né? Eu estava conversando com um fim de semana que passei com um grupo de colecionadores aqui, a gente disse, a gente está exausto de ver arte, mas quanto mais a gente fica exausto, mais a gente quer ver. Mas, ao mesmo tempo, assim, parece que essa necessidade de ver justamente para compensar uma falta eterna, que não se sacia, né? Uma coisa insaciável. Assim. Mas eu estou querendo também chegar no ponto dessa história da questão da crítica, porque tu falou da questão circunscrita, né? De um grupo muito fechado. A crítica, na verdade, ela reverbera o próprio campo em si. O campo é um campo fechado. Né? A arte não é popular. Popular é a música, né? E as outras vão até tentando. O teatro, né, Ney? Até o teatro. É o teatro. Né? Porque as artes visuais é muito dependente do grande centro ou de uma mercadoria que necessita de um colecionador que tem, né, uma aquisição, então eu concordo. E é um objeto que, para se expor, precisa ter um ambiente muito específico, e isso cria toda uma série de limitações. Mas a gente está sendo afetado por uma sociedade que está cada vez mais emburrecida. Né? Inclusive, assim, ao ponto do STF se dar conta que ele vai precisar usar o TikTok para se comunicar com o público. Né? Usando um exemplinho assim, minúsculo.
E a gente também se dá conta, assim, eu acabo me dando conta que eu não tenho mais paciência para ler, porque a leitura é aquilo que o dedo consegue jogar para frente, né? Impressionante. Então isso é um problema, porque as artes elas necessitam de uma parada, de um olhar mais atento, para poder fazer uma reflexão. E a gente está tendo isso, que é uma questão conjuntural que atravessa, e não só é um problema para as artes, mas é um problema para... Quando a gente fala que a gente não aguenta mais ver determinadas coisas, a gente não aguenta mais escutar determinadas coisas, porque a música está ruim, porque a escrita está também ruim, tem muitos atores canastrões, então acho que tem uma coisa meio que contamina o campo da cultura de modo geral, né? Eu estou te dizendo isso porque eu acho que é um problema um período que a humanidade está atravessando, de uma grande decadência, assim, né? De reflexão, né? Então, como pensar a crítica nesse momento, né? Porque é nadar contra a corrente, né? Exercer esse papel, né? De refletir sobre o campo artístico.